Módulo 4. Trabalhando com recursos. Gerenciar pessoas, custos e materiais é essencial para manter o seu projeto sob controle. Nesse módulo, a gente vai explorar alguns tópicos, como, por exemplo, os tipos diferentes de recursos existentes, trabalho, custo e materiais, atribuição da carga horária e taxas de pagamento para os recursos, ajuste de calendário de trabalho para evitar conflitos, monitorar os custos dos projetos. E nesse módulo é essencial para quem gerencia equipes, orçamentos e, consequentemente, os materiais aplicados em projetos. Bom, pessoal, vamos tratar aqui sobre o módulo 4, trabalhando com recursos. Nesse módulo, a gente vai cobrir alguns tópicos, entre eles como configurar um recurso, como entrar com a capacidade máxima de trabalho de um recurso, associar tarifa para um determinado recurso, ajustar o trabalho, o horário de trabalho, custos, falar sobre um pouco de custos e nota. Então vamos para a tela aqui. Esse é uma lista de tarefas simples que eu tenho, mas não é por aqui que a gente trabalha ou adiciona um recurso. Vocês percebam que dentro do meu projeto aqui eu não tenho recurso, nenhum nome de recurso associado, mas tudo bem. Então, para fazer isso, ou para criar um novo recurso, eu tenho que vir, geralmente eu uso esse caminho. Eu venho aqui em View, dentro de View eu tenho a opção aqui chamada Resource Sheet. Okay? Se eu clicar aqui, ele vai me abrir uma tela onde eu tenho aqui alguns recursos já criados. Eu vou apagar, e aí já aproveitando como a gente apaga, simplesmente seleciona todos os recursos, clica com o botão direito e deleta os recursos. Para adicionar, algumas formas. Você pode colocar o nome do recurso, então eu agreguei aqui o meu nome, e ele já preenche algumas coisas de forma automática. Percebam que aqui ele já preencheu uma tarifa padrão, um overtime, ou seja, uma hora extra, e meu custo. Onde ele está puxando isso, Marcos? Se vocês clicarem ali em arquivo, depois clicarem em options, lá embaixo, isso é uma opção do Microsoft Project aqui embaixo. Se eu clicar, ele vai abrir a tela, tem a opção aqui do lado esquerdo, Advanced. Dentro da opção Advanced, vejam que aqui eu já tenho isso definido para sempre. Se eu quiser mudar, eu venho aqui e, por exemplo, eu vou colocar só no overtime, eu vou colocar 200, um exemplo, e dá um OK. Se eu adicionar um novo Renato Silva, um novo recurso, o que ele vai fazer? Automaticamente ele vai preencher com 100 aqui e 200 já, tá? Então ele já faz isso de forma automática. O custo é se eu tiver o custo da pessoa. Então, aqui uma breve descrição. Assumindo que esses recursos que vão trabalhar no meu projeto são terceiros, são de uma empresa terceira, eu sei o quanto eu pago por eles por hora, eu já adiciono aqui esse valor. Se tem um valor de hora extra, caso eles trabalhem mais que 8 horas por dia. Se eu tiver o custo, melhor. Se eu não tiver, a gente simplesmente repete o valor do custo para poder ter todas as colunas preenchidas. Em algumas situações, por exemplo, você trabalha numa consultoria, você tem o valor ou a tarifa de venda do recurso e você tem o custo dele. Então, geralmente, isso tem um valor diferente. Uma outra forma de agregar um recurso aqui é você, por exemplo, você contratou uma empresa que vai prover alguns desenvolvedores, mas eles têm aí mais de 30 desenvolvedores, então não faz sentido você listar os 30, porque você contratou, por exemplo, 2 recursos de lá. Então, o que geralmente faz? Você coloca o nome da empresa aqui, da mesma forma, tarifa que você paga por hora, tarifa se tiver algum overtime, custo, se for o caso, da empresa. E aqui, vocês percebam que eu tenho 100%. O que significa a unidade máxima aqui de tempo? Eu estou considerando, nesse exemplo aqui, os 3 recursos como full time no meu projeto, ou seja, eles vão trabalhar 8 horas por dia todos os dias. Mas, no caso dessa empresa, da Infosys, eu tenho 2 recursos lá. Então, eu acrescento 200 ou 200%, que significa que eu tenho 2 recursos. Pode ser que, por exemplo, o Renato aqui, ao invés de trabalhar full time, ele trabalha só metade do tempo dele disponível para o meu projeto. E aí aqui você precisa depois estabelecer os dias que ele vai trabalhar para você não se perder com relação aos prazos das atividades. Uma outra forma de adicionar um recurso, além de sair digitando, aí só para vocês terem o conhecimento, é aqui nessa aba Resource, aí vocês têm a opção aqui Add Resource. Tá? Se você clicar aqui e selecionar Work Resource, ele basicamente cria uma linha para a gente e aí a gente agrega o nome do recurso aqui que você quer. Eu prefiro nomear o recurso, saber o nome da pessoa, porque fica mais fácil de você associar isso às tarefas, fica mais fácil saber quem está fazendo o que dentro do projeto. Aí, retomando aqui, para deletar, clica com o botão direito, Delete, ele vai apagar a linha do recurso. Para eu adicionar uma nota, vejam que aqui na tabela Resource, você tem um ícone aqui em cima chamado Notes. Funciona da mesma
mesma forma aqui na tarefa, se você clicar, você consegue aqui adicionar uma nota para o recurso. Se eu der um Enter aqui, um OK, ele vai aparecer aqui do lado esquerdo do nome do recurso, esse ícone com a nota. E funciona do mesmo jeito que a tarefa, se você parar o mouse aqui em cima, ele vai te dar a descrição. Para eu apagar essa nota referente a esse recurso, eu tenho que vir aqui em tarefa, não sei se vocês lembram, aí lá na direita eu tenho a opção Clear, eu vou botar aqui para vocês, ó, aqui dentro tem o Clear, se eu clicar em Clear Notes, ele vai me apagar a nota aqui. Então eu acabei cobrindo uma série de coisas aqui já, como eu adiciono um recurso, como eu deleto um recurso, como eu defino uma unidade máxima de trabalho, 100% full time, 50% part-time, a tarifa padrão, se tiver uma tarifa diferenciada para trabalho extra, ou em hora extra, e o custo. Então a gente tem tudo isso aqui já estabelecido. Você já tendo esse tipo de controle, você já consegue gerar muitas informações aqui para o seu projeto. Um outro tipo de recurso aqui que você pode adicionar, porque aqui são pessoas que vão estar trabalhando no seu projeto. Você pode adicionar, por exemplo, olha, vindo aqui em Resource, Add Resource, tem uma opção que é recurso de custo. Se você clicar, vocês vão ver uma pequena diferença aqui do ponto de vista do tipo. Veja que é um custo, eu vou colocar aqui, por exemplo, Travel Expense, que despesas de viagem. E aí eu não vou conseguir preencher nenhuma outra informação aqui, porque isso só vai acontecer de vez em quando, em alguns momentos do projeto, quando, sei lá, algum recurso vai precisar trabalhar. Como é que eu adiciono o custo referente a esse recurso aqui? Então vamos voltar lá no meu gráfico de Gantt. Então para isso eu clico aqui, vou lá no gráfico de Gantt, vou voltar aqui no meu projeto. Percebam que no meu projeto eu já deixei preparado para ganhar tempo, porque eu tenho minhas tarefas, mas coloquei aqui uma viagem a trabalho. Então se eu clicar com o botão direito, tem uma opção aqui chamada assignar recurso, associar recurso. Se eu clicar aqui, ele vai me aparecer a lista de todos os recursos e vejam que aqui eu tenho Travel Expense. Se eu clicar em Assign, vejam que ele vai me habilitar um campo de custo. Vamos pensar aqui que a minha viagem vai custar R$ 2.500. Fazendo isso, eu já adiciono o valor. Vejam que ele aqui no lado direito, no gráfico gigante, ele já colocou o nome do recurso e o custo relacionado a essa tarefa. Então, essa é uma forma de eu trabalhar o recurso do tipo custo. Existe uma outra função aqui dentro do Project que você consegue trabalhar com o calendário. Então, para isso, dos recursos, calendário dos recursos, você clica aqui em Project, em cima, e aí depois aqui você vai clicar em Change Working Time. Nessa opção, vocês vão ver que ele vai me abrir o calendário padrão do projeto. Os dias em branco são dias disponíveis para trabalho, os dias em cinza, geralmente sábado e domingo, os dias que aparecem com algum tracinho aqui embaixo no número do dia, você editou a quantidade de horas de trabalho, exceções que podem acontecer, por exemplo, no dia 24 de dezembro, dia 31, algumas pessoas trabalham 4 horas, outras não, enfim. Então vocês podem criar ou fazer essa gestão do projeto, do calendário do projeto, né? Eu geralmente prefiro trabalhar só com o calendário padrão do projeto, onde geralmente eu adiciono os feriados. Então aqui, por exemplo, adicionei um exemplo, eu coloquei no dia 4 de março, o feriado, ele começa no dia 4 e termina no dia 3. Para adicionar, vocês têm algumas opções. Ou vocês selecionam o dia, ou simplesmente colocam aqui, por exemplo, feriado Carnaval 2. Quando isso começa? Um exemplo, eu vou colocar no dia 11 e vai terminar no dia 13. Se eu der um OK, percebam, vou voltar lá só para vocês poderem visualizar, descer aqui em março, vejam que ele já marcou esses 3 dias aqui e o dia 4 como não disponíveis. Então, ele já tem, quando eu atribuir uma tarefa a um recurso, ele já não vai considerar mais. E percebam que atrás, olha, eu tinha algumas tarefas que percorriam dia 4, dia 11, dia 12, e ele já modificou isso em função de eu ter considerado esses dias como não trabalhar. Então, é assim que eu trabalho. Existe a possibilidade também, se vocês quiserem, de vocês configurarem o calendário de cada um dos recursos. Então, para isso, seleciona aqui em cima o nome do recurso que você vai estar trabalhando. Por exemplo, Marcos. Vejam que a tarefa 1, vamos pegar um exemplo aqui, a tarefa 1 começa no dia 24 ao dia 28. No caso do Marco, vamos colocar aqui ausência. E vamos colocar que eu vou estar ausente no meu projeto no dia 27, terminando no dia 27, ou seja, eu não vou trabalhar nesse dia por algum motivo. Aí veja o que acontece. Nessa linha aqui, voltando lá para vocês verem como ficou, então, calendário do Marcos, eu tenho uma ausência programada do dia 27
de fevereiro. Perfeito. Se eu vier aqui e adicionar o Marcos no meu como responsável por essa tarefa, vejam que automaticamente ele já movimentou a data para o dia 3 por não considerar o dia 27 como um dia trabalhado. Então, voltando lá, se eu voltar aqui, fazer uma brincadeira aqui, selecionar o Marco e eu apagar isso aqui e der um OK, ele vai ajustar aqui de novo, ele voltou para o dia 22, a tarefa original. O Project funciona dessa forma. Se você quiser considerar um calendário específico por recurso, você tem essa opção aqui, conforme eu expliquei para vocês, beleza?